Olá, que bom ter você por aqui. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na sonoridade por trás do luxo francês. Sabe aqueles nomes super chiques que a gente vê por aí, mas que na hora de falar bate aquela dúvida? Pois é exatamente sobre eles que a gente vai conversar. A gente bate o olho e já reconhece, não é verdade? São logos que significam um mundo de luxo, de história. Mas, e aí? A pronúncia tá na ponta da língua? Vamos descobrir isso juntos, sem complicação. E é isso mesmo. Falar o nome do jeito certo não é só uma questão de fonética, sabe? É um jeito de mostrar respeito pela cultura, pela história toda que existe por trás de cada criação. É como se fosse o primeiro passo para se conectar de verdade com a marca. Bom, nossa primeira parada vai ser no universo das fragrâncias, um mundo onde cada aroma conta uma história. E o nome, bom, o nome é a primeira nota que a gente sente. Vamos começar com um dos mais famosos de todos. E para começar, a gente vai com a casa que talvez seja a mais icônica de todas. Ouçam com bastante atenção. Chanel. Certo. O segredo aqui tá todo na sílaba final. Não é para falar Chanel, como se fosse em inglês, tá? O foco é total no nel. O som do L é bem marcado e a força da palavra tá ali. Vamos tentar juntos, bem devagar. Chanel. Mais uma vez. Chanel. Perfeito. Agora a gente segue para outro nome que é pura sofisticação. Conhecido por uma elegância que nunca sai de moda. Givenchy. Olha que interessante a pronúncia dessa marca. O G no começo tem aquele som suave de J, como na palavra gente. Depois vem um som bem nasal, von. E para fechar, chi. Juntando tudo fica assim, Givenchy. A elegância tá toda nessa suavidade. Agora, vamos mudar um pouco o cenário. A gente sai das essências e entra na engenharia. Deixamos as casas de perfume para trás e aceleramos para o mundo dos motores, onde a precisão da mecânica se encontra com a precisão da pronúncia. Ah, esse aqui é um clássico. E um nome que a gente escuta de cada jeito, né? Às vezes de formas bem criativas. Mas o jeito certo é Peugeot. O pulo do gato aqui tá em duas coisas. Primeiro, esse som E, que é bem característico do francês. E o mais importante, o T no final é totalmente mudo. Ele tá ali na escrita, mas a gente não fala. É simplesmente Joé. Vamos lá, Peugeot. E olha só como aqui fica bem claro. Do lado esquerdo tá o erro mais comum, que é pronunciar o T no final. E do lado direito, o jeito certo, onde o T some e deixa o final bem suave. Essa é a grande chave. Continuando na estrada, a gente encontra outra gigante francesa, que, por acaso, segue uma regra de pronúncia bem parecida. Vamos falar da Renault. A gente vê o mesmo padrão aqui. Igualzinho em Peugeot, as letras no final, nesse caso o LT, são silenciosas. O nome termina no som do O. A pronúncia é limpa, direta, Renault. Simples assim, né? E agora, para nossa última parada, vamos para a velocidade máxima, para o mundo da Fórmula 1, onde um nome francês bem conhecido ecoa nas pistas de corrida. A equipe que carrega a bandeira da França no grid, Alpine. Aqui a pronúncia é mais direta do que parece, viu? A primeira parte é all, normal. A segunda sílaba tem um som de I bem longo e claro, pin. Juntando tudo, fica Alpine. Vamos de novo com energia, Alpine. Muito bem. A gente passeou por aromas, motores e alta velocidade. Agora, para fechar, vamos juntar tudo que a gente aprendeu num guia bem rápido para consultar depois. E essa tabelinha aqui resume tudo de um jeito super prático. Para Chanel, é só lembrar de dar ênfase no nel. Para Givenchy, o segredo é o G com som de J suave. Já para Peugeot e Renault, a regra de ouro é as consoantes no final são mudas. E na Alpine, é só focar no som claro de PEN. É uma colinha perfeita para ter sempre. Essa frase resume perfeitamente a essência do que a gente conversou. No momento em que a gente domina o nome, a gente abre uma porta para entender melhor a marca, a cultura e todo o legado dela. E no final das contas, é isso. O conhecimento dá confiança. Da próxima vez que um desses nomes aparecer numa conversa, a pronúncia vai sair natural, correta e, claro, com muita elegância. Bom, por hoje a gente fica por aqui, mas a curiosidade não para, né? Se a sonoridade francesa foi nosso foco hoje, que outros sotaques e nomes do mundo do design, da moda ou da tecnologia a gente deveria desvendar? A exploração está só começando.